Oi, gente, boa noite. Aguardar um pouquinho. O Instagram avisar a galera que a gente tá aqui. Oiê! Bom, então hoje nós temos o tema desafios. O que você faz com eles? Então hoje a gente vai ter como convidada aqui a nossa Plurilover, a Nicileia, lá de longe, lá de Alagoas, né? Daqui a pouquinho ela chega. Boa noite, galera. Tudo bem aí? Pessoal chegando. Assim que ela chegar, eu já chamo aqui. Algumas pessoas acompanharam aí a construção dessa live e, na verdade, eu desafiei a Nicileia durante a minha primeira live, né? Que foi com a Duda. E em algum momento ali nos comentários ela comentou sobre desafios e eu já desafiei a gente fazer esse momento aqui, esse bate-papo. E acho que ela tem muito a trazer aí pra gente, muito a contribuir, né? Eu não sei se a Nicileia já entrou, se eu me perdi, se entrou. Ah, aqui entrou. Vou já chamar ela. Cadê? Aqui. E aí a gente vai, então, trazer alguns questionamentos, né? Desafios são coisas que a gente tem desde que nasce até o último dia da nossa vida, né? Oi, Nicileia. Boa noite. Boa noite. Então, eu estava aqui introduzindo Não o sei. pessoal, como surgiu essa ideia da live, né? Que, na verdade, foi um desafio ali, durante uma live que eu estava com a Duda, né? Em algum comentário teu, aí eu te desafiei ali, sei lá, me veio na cabeça, eu desafiei. E aí estamos para bater um papo bem especial, então eu vou te convidar a te apresentar para a galera aí, e já vamos começar a Como tá falar. dando para me ver aí? Sim, tá Tá ótimo. dando para vocês? É Sim, porque aqui eu não estou conseguindo me visualizar aqui. tá ótima. Ficou preto. Não tá dando para visualizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e você chama novamente, porque não tá Sim, aparecendo não, tá? tá. Então, enquanto a Nicileia vai e volta, eu fui buscar o significado de desafio, né? E daí fui buscar a etimologia da palavra. Eu adoro, eu sou meio xereta, assim, nessas coisas. E eu vi que ele vem do verbo fiar, que é ter confiança e acreditar. E aí, quando a gente transforma em desafiar, a gente deixa de confiar. Mas, dentro de algumas coisas que eu estava lendo, quando a gente deixa de confiar, isso provoca para o combate, né? Então a gente enfrenta esse momento de desafio na vida, enfim. Vamos ver se tá se vendo, a gente está te vendo. Não. Depois que eu saí foi que começou a gravação aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o convite para você, para ver se fica legal, tá Não, bom? vamos seguir. Tu tá me vendo? Se tu estiver me vendo, a Tô vendo gente você. toca a ficha, porque o pessoal tá te vendo também e eu tô te vendo. Então na transmissão vai ficar Pronto, legal. Pode ser? Se tu pronto. tá me vendo Dando e tá para me mim ver, ouvindo, tá aí ótimo. então tá bom. Então bora Isso. lá. Então, Nicileia, se apresenta aí pro pessoal. Já falei mais ou menos que você é uma plurilover. E aí, acho que o pessoal quer te conhecer um pouquinho mais e aí a gente já desenrola o assunto. Pronto. Para quem não me conhece, né, eu sou a Nicileia, certo? Sou professora de matemática. Já leciono há mais de 16 anos e sou apaixonada pelo que eu faço, né? Essa é uma das diferenças. Não era bem o que eu pensava que iria fazer, mas ao entrar na faculdade fui me apaixonando por uma coisa que eu temia muito, que eram os números, né? Porque é uma das disciplinas que eu tinha muita dificuldade, tanto na minha juventude, adolescência, na infância também, era da temível matemática. Então eu sempre deixava para aprender depois. Não era muito o meu forte. Então, assim, aos 18 anos eu me desafiei a encarar o que eu tinha medo, o que eu temia tanto,
que era justamente essa disciplina. E esse foi um dos primeiros desafios que eu fiz comigo mesmo. Certo. A gente estava até conversando um pouco mais cedo, né, sobre essa dificuldade, né? A gente sempre dá esse nome, a dificuldade que as pessoas têm com a matemática, né? Até te contei um caos ali que eu tive um choque de realidade quando fui estudar cálculo e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Pra que isso? E, e tem isso, né? A gente usa muito o termo dificuldade, a gente aprende a usar esse termo quando é uma coisa difícil, sai do nosso controle, né? Uma situação inesperada que surge, e nem sempre é uma dificuldade, né? Por exemplo, a gente é desafiado, comecei ali na transmissão a falar que a gente é desafiado desde que nasce, né? O bebezinho ali, ele vai aprender as coisas aos poucos, vai tentar várias vezes, vai começar a andar, vai tentar, e tenta de novo, e erra, e tenta de novo, e não desiste. E aí a gente vai crescendo e parece que a gente vai tendo medo de errar, né? E os desafios, ao invés da gente enxergar eles como oportunidades, a gente enxerga como um fracasso, alguma coisa que a gente falhou e aí vem um desafio para a gente enfrentar. E aí eu acho que a gente tem que rever um pouquinho, né, o nosso conceito, antes de mais nada. E aí você traz essa questão, né, que você se tornou professora de matemática, tendo como uma das dificuldades justamente a matemática na sua vida, né? E Isso, eu como que isso... fui atrás de algo que eu tinha medo, né? Que eu tinha dificuldade, mas que eu percebi que eu necessitava, né? Porque, assim, para todos os concursos, tudo que a gente vai fazer, concurso, vestibular, entrevista de emprego, então, assim, precisava e precisa muito da matemática. Então, assim, era uma das disciplinas que eu não podia fugir. Então, aí, eu disse, eu tenho que pegar e tentar encarar ela de alguma forma. Se eu gostar, beleza. Se eu não gostar, pelo menos eu encarei, né? Fui lá e enfrentei. E ao entrar, né, aos pouquinhos, fui gostando. Hoje quero cada dia mais me aprimorar no que eu faço. E assim, uma das coisas que eu percebi foi justamente o que você falou. Muita gente teme não só a matemática, mas os desafios que a vida nos apresenta. Então, assim, a gente tem como um obstáculo, como se aquilo fosse atrapalhar a nossa vida, onde, na verdade, quando nós somos desafiados, é porque algo dentro de nós é capaz que aquilo se realize. Então, nós temos essa capacidade de realização. É assim, nós estamos acostumados a viver uma rotina, né? Fazendo sempre aquela mesma coisa, estamos acomodados, estamos ali, na nossa área de conforto. E quando, de repente, aparece alguma coisa que tira a gente da zona de conforto, a gente tem medo, né? Independente de ser na sala de aula, mas no dia a dia, na nossa vida. Então, geralmente, quando a gente se depara com um desafio, o que é que a gente faz? A gente quer desviar, a gente quer desistir, né? Não quer encarar, porque uma das coisas que a gente logo se acha é incapaz. Isso não é para mim, independente, eu não estou nem falando só da relação da matemática, mas dos desafios. Então, talvez o que seja um desafio para mim não seja para você, porque depende de cada pessoa, depende da situação de cada pessoa. Então, assim, e vai depender também da forma como a gente vai encarar aquilo ali, né? Porque os desafios, quando eles aparecem na nossa vida, é para nos fortalecer de alguma forma. Por trás de um desafio existe uma lição, né? Que cabe a gente observar o que é aquele desafio que a gente considera um obstáculo, ele está querendo nos provar. Porque quando aparece um desafio na nossa vida, justamente é para fazer a gente sair da zona de conforto. E se ele apareceu para você, é porque você é capaz, né? Eu Uhum. costumo falar assim para os meus alunos essa questão. Porque quando a gente passa algo diferente para eles, muitos cruzam os braços e já acham que, não, isso não é para mim, eu não consigo. É sim, é para todos. Todos têm a capacidade, em ritmos diferentes, mas todos têm a capacidade. Mas cabe a você aceitar ou não o desafio que está sendo feito para você.
Se eu fiz, é porque eu acredito no seu potencial. Não no seu, mas de todos que estão aqui presentes. Então, assim, cabe a gente encarar ou fugir. E quando a gente encara, a gente se surpreende. Como você falou anteriormente, né, desde criança, a gente é desafiado. Então, quando é criança, a gente não já nasce andando nem falando, é um desafio, dar os primeiros passos. Para a criança, aquilo ali é um obstáculo, é algo difícil para ela. Assim como ela vai crescendo e lidando com as disciplinas. A gente não nasce sabendo que 2 mais 2 é 4. Até aprender, a gente sofre, né? E antigamente a gente levava muita palmada até aprender o quanto era 2 mais 2. Então, assim, já quando a gente vai ficando maior, não é o 2 mais 2. É uma expressão numérica, é as operações que vêm com letras, com X. Então, nossa, que é isso? Que quando você consegue resolver aquilo ali, você vê que aquilo não é um obstáculo, que aquilo não é um bicho de sete cabeças. Então, ao passar do tempo, aquilo que para você era um desafio, era um obstáculo, vai se tornando algo prazeroso e mais fácil de lidar. Assim também como as coisas que acontecem na nossa vida. Um dos meus desafios, né, além de ter entrado para fazer faculdade de matemática, é vencer a minha timidez. Porque hoje, quem me conhece hoje e já me conheceu antes, sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, né? E eu tento ao máximo, todos os dias, vencer essa timidez. Aí quando você, na live da Duda, você me desafiou, nossa, é desafio, essa palavra é desafiante. Então, eu tenho, assim, quando eu vejo a palavra desafio, eu já vou lá, porque eu sei que quando eu encaro o desafio, algo bom vai acontecer, tem uma transformação. E só tem duas opções, ou vai dar certo ou não vai. Se você não encarar, você já se deu por vencido, já não deu certo. É pior. Uhum. Então, é melhor encarar, tentar, arriscar e ter a chance de conseguir, né? Passar por aquele obstáculo, que é o que nós devemos sempre fazer na nossa vida. Parar um pouco diante de um obstáculo, diante de um desafio, analisar. Agora, uma das coisas que eu nunca aconselho a ninguém é desistir, né? Sim. Porque O eu costumo Márcio, o usar... Márcio, o Márcio Almeida comentou aqui, imagina se fosse tímido. Aliás, imagina se não fosse tímida. Mas aí que Não, tá, mas é eu você sou... enfrentando o desafio dia a dia, né? É uma É, prática. quando eu estudava ensino fundamental e média, assim, era aquela menina que eu morria calada, queria perguntar, às vezes eu sabia as respostas, ganhava pontos se respondesse, e eu ficava assim, ó. Ai, se alguém perguntar, meu Deus, no meu lugar, porque eu não posso, eu não consigo. Se a professora perguntar para mim, se é a mim que vale 10 pontos, eu não vou responder, mesmo sabendo a resposta. Eu ficava ali morrendo com aquela timidez. E é o que acontece ainda com muita gente. Porque às vezes não é o medo de você errar, é o medo do julgamento das pessoas. Uhum. Porque hoje, né, quando a gente se torna adulto, a gente percebe que a gente tem mais medo do julgamento das pessoas do que o medo de não acertar, de não conseguir. Tipo, se ninguém estiver olhando, eu vou fazer. Mas se tem alguém observando e pode me criticar se eu não conseguir, eu não vou fazer. Então, a gente tem que Parece encarar. que Parece que não só o julgamento dos outros, mas o nosso próprio auto-julgamento, né? A gente vive com um chicote na mão, se chicoteando com todas as coisas que a gente vai fazer ou pensa, a gente sempre duvida da nossa capacidade. E Isso. até a Paty está comentando aqui que o que você está falando tem muito a ver com o mindset de crescimento. Encarar os obstáculos como desafios a serem superados e não barreiras intransponíveis. A gente acreditar que a gente é capaz realmente de superar, né? Isso. É um dos desafios, né? A gente se autoconhecer, né? Acreditar no nosso potencial, acreditar que vale a pena, sim, não baixar a cabeça, né? Porque se esse desafio apareceu para você na sua vida, é porque você é capaz.
Você é capaz de conseguir. Porque, como eu falei anteriormente, o que aparece para mim, que eu considero um desafio, talvez para você não seja. Então, assim, ele é para te fortalecer, né? Então, hoje eu encaro assim, eu tento encarar a vida de outra forma. Eu tento observar que o desafio ele veio para me fortalecer. Se não der certo, beleza, mas eu pelo menos tentei e arrisquei. Dei a minha parte, tentei dar o meu melhor, mas eu não desisti. Porque eu costumo também usar três palavras, né? Quando geralmente, às vezes, quando eu gosto muito de desafiar as pessoas, né? Principalmente meus alunos. Mas isso, eu sei que muitos devem estar aí, não é para assustar eles e nem para menosprezar, é porque eu sei que todos têm a capacidade. Então eu uso três palavras, né? Que eu vou falar até agora para todos que estão aí. Existem três tipos de pessoas: os fracassados, né? Os covardes e os vencedores. Covardes são aqueles que não enfrentam, que se dão por vencido logo no início e diz logo eu não sou capaz, isso não é para mim, né? E faz aquela carinha de deboche, tipo assim, eu não quero porque eu não quero, mas na verdade é porque tá com medo, né? O covarde, aquele que não começa, o fracassado, aquele que tenta, mas no primeiro obstáculozinho já desiste, ah, não quero mais não, isso não é para mim não, desisto. E o vencedor, que é aquele que encara, mesmo que ele não consiga vencer, mas ele não desiste, ele persiste, vai ali, né? Então, cabe a cada um se classificar. Qual tipo de pessoa eu sou? Covarde, fracassado ou vencedor? O vencedor, né, é aquele que não desiste nunca e que tem a probabilidade maior de vencer realmente na vida, de conquistar o universo, né? O que ele sonha. Falando dos seus alunos, a Paty mais para frente, mais para trás, ela comentou ali que os professores que têm dificuldades, eles tendem a ter maior empatia por seus alunos, porque eles já passaram por aquele momento, né? E que também dá para perceber o quanto você é apaixonada pela matemática e pelo que você faz, né? A gente vê isso, transparece nos teus olhos, né? Você realmente faz isso com paixão, assim. E por ter superado vários desafios, você incentiva eles o tempo inteiro a se desafiarem também, né? Eu tento, assim, ser a professora que eu gostaria de ter, né? Ser a pessoa que eu gostaria de ter. Eu tive excelentes professores, mas na minha época a gente temia muito o professor. A gente tinha medo de olhar para o professor, né? E imagina fazer uma pergunta, e principalmente eu, que era aquela pessoa tímida. Então, assim, eu tento ao máximo fazer com que eles se sintam à vontade, eles não tenham vergonha de perguntar, de participar, seja numa dinâmica, seja numa aula, seja no que for, assim, se eu estiver participando de algum evento, reuniões, eu tento ao máximo fazer com que as pessoas se soltem, né? Coloquem os seus pensamentos, os seus sentimentos, exponham, porque assim, não fica com aquilo guardado. E às vezes aquilo que você está querendo colocar para fora, participar, vai ajudar outras pessoas também. E eu não quero, assim, no meu caso como professora, eu não quero que eles deixem para depois o que eles podem aprender agora. Então, assim, eu sempre falo até no começo, quando eu pego uma turma nova, né, eu me apresento a eles, eu até digo a eles assim, ó, eu não quero vocês com vergonha, não, eu quero vocês todos sem vergonha. Aí já ficam assim, né? Como assim, professor? Não, é sem vergonha de perguntar, de participar, de questionar, porque isso vai ajudar vocês. Se vocês ficarem tímidos, calados, sem questionar, guardar para vocês, vai dificultar lá na frente, não só como aluno, mas como pessoa, para você se socializar depois com outras pessoas. Tem aquela dificuldade, né? Então, assim, se você quer muito uma coisa, você tem que ir atrás dela, né? Você tem que acreditar no seu potencial, não deixar que os obstáculos te impeçam, né? Pode perguntar aí mais alguma coisa. É. Então, vale a gente lembrar e reforçar
tudo que a gente pode ganhar quando a gente enfrenta um desafio, né? Porque, claro, tem toda a parte trabalhosa e complexa de superar de maneira inesperada, né? É, veja essa situação que a gente está hoje. Imagina o quanto você, como professora, e muitos professores tiveram que se reinventar, né? Então, quando a gente enfrenta esse desafio, como você já mencionou, que a gente sai da nossa zona de conforto, daquela caixinha, a gente aprende muito, né? A gente cria novas experiências para a nossa vida. São novas oportunidades se abrem. Então, talvez se você não tivesse decidido enfrentar a matemática, fazer uma formação, fazer a faculdade e se tornar professora, quantas coisas você teria deixado para trás, teria deixado de viver, se tivesse falado, ah, não, é muito difícil para mim, então eu nem vou encarar isso daí, deixa para lá, né? E a Paty aqui está perguntando, qual o maior desafio que vocês já superaram? Que aprendizado esse desafio trouxe? Então, eu vou deixar essa pergunta para ti. Bom, no momento, né, agora atual, foi essa questão da gente, nós professores, eu como professora, fazer aulas virtuais, trabalhar online com os alunos, né, aparecer, assim, mostrar a cara, assim, online, porque eu sempre fui assim, com meus alunos, quando a gente tá só entre a gente naquelas quatro paredes, ótimo, mas assim, para outras pessoas verem o nosso trabalho, os pais estarem ali vendo, foi um desafio muito grande, né? Que muitos professores, até quando começaram assim a fazer as aulas online, pensaram em desistir. Não, isso não é para mim, eu não consigo. Aí, às vezes, alguns colegas diziam, Nice, tu que gosta de aparecer, de tirar foto, de mostrar na internet, para você é fácil. Assim, não, para mim não é fácil, porque assim, eu estou acostumada a fazer uma coisa quando eu quero. Não agora, porque eu estou sendo forçado, eu tenho que fazer isso forçado. E assim, é um desafio muito grande, mas que está sendo proveitoso, né? Porque assim, agora mesmo, trabalhando dentro de casa, com filho, com todo mundo passando dentro de casa, um movimento comum, e você ter que fazer de conta que isso não está acontecendo ao seu redor. Tem hora que dá vontade de você dizer, não, chega, cansei, não vai ser assim não, vou fechar aqui e pronto. Mas aí a gente respira fundo, né, e vê que isso é apenas um momento e que no final, né, isso vai ser proveitoso, porque depois disso tudo, eu pessoalmente não vou mais ter essa vergonha de ficar assim, né? Olha aqui, eu fazendo live e tudo, né, aparecendo. E hoje até aqui a live me fechou, aqui eu não estou vendo nada, eu só estou vendo você. Eu não estou me vendo aqui, ainda bem, né? Nada acontece por acaso, está sendo um desafio. Eu não sei como é que eu estou aparecendo aí. E o maior desafio também, Paty, para mim, respondendo ainda a sua pergunta, foi a questão da faculdade, né? Eu concluí a minha faculdade, porque quando eu estava cursando a faculdade, eu estava gestante, e a minha gravidez do meu primeiro filho foi de risco. Então, assim, teve um momento que algumas pessoas chegaram e disseram: ou você trabalha, ou você conclui a sua faculdade. Você tá puxando demais, tá puxado demais para você. Você não vai dar conta disso tudo. Eu olhei assim, caramba, eu dou sim. Eu dou conta sim, eu não vou desistir não, porque se eu desistir da faculdade, para mim depois voltar vai ser bem difícil. E o emprego eu também gosto. Então, assim, eu não quero deixar nenhum dos dois. Eu vou tentando ao máximo, até onde der. E eu consegui. Eu venci, graças a Deus. E por não ter desistido, né? Eu vejo muitas pessoas que desistem do seu futuro como estudante, profissional também, se justificando que é por conta dos filhos, né? Ah, eu não terminei porque eu engravidei e foi um desafio para mim muito grande e eu não consegui concluir. Não. Você não concluiu, não foi por conta do seu filho, foi porque você não teve realmente determinação e força de vontade. Se você tivesse, isso não seria o pretexto, porque aí é uma desculpa que você está se dando por não ter encarado o seu desafio.
né? Por não ter entrado em conflito com a sua zona de conforto, que era melhor ficar em casa do que sair e encarar, né? E eu vi muito, assim, riscos, os nossos riscos que a gente corre, assim, os desafios, eles nos fazem campeões. Com certeza. E o quanto que você acha que o autoconhecimento tem de importância no enfrentar desafios? Eu acho assim, Rô, que quando a gente se conhece e se dá o valor realmente, não existe barreiras para os nossos sonhos, né? Quando a gente tem o autoconhecimento que nós somos capazes, que o nosso futuro ele não depende do outro somente, depende da gente primeiramente, do nosso olhar para a gente, né? Para a nossa capacidade. E assim, muitas vezes a gente espera que o outro nos motive, que o outro nos empurre, onde na verdade isso depende de cada um de nós. Depende daqui de dentro, da força de vontade que a gente tem que fazer brotar dentro da gente. E uma das coisas que eu estava até comentando com você outro dia, um dos maiores desafios que eu estou encarando hoje é o autoconhecimento. Eu estou tentando me conhecer, né? Me apaixonar por mim, primeiramente, assim. O amor próprio, que é tão falado, mas que muita gente fala, mas que na verdade não se ama, né? Porque o amor próprio, ele está acima do amor ao próximo. A gente precisa se amar para poder amar o próximo. E assim, é um desafio muito grande, onde muitas pessoas, né, falam, eu me amo, amor próprio, poxa, tal. Mas lá dentro realmente não tem. Então, assim, a gente tem que se autoconhecer, se amar bastante, porque quando a gente se ama, independente da nossa cor, religião, condição financeira, a gente consegue enfrentar os desafios e encarar a vida de outra forma. E hoje é uma das coisas que eu estou buscando muito, que é o amor próprio. E assim, a Pluri está me ajudando muito. Assim, a Pluri, né, falando aqui, eu sei que é desafio, mas foi um desafio para mim também fazer os cursos que eu estou fazendo, né? Nesse período de pandemia, estou me desafiando a ter mais conhecimento da minha área e em outras áreas também, não só na matemática, mas assim, me chamou a atenção a questão do autoconhecimento e quando eu vi, né, falando do curso da Jornada da Felicidade, da Pluri, eu me desafiei a participar, mesmo sabendo que o meu tempo era limitado. Eu não tenho tempo suficiente para estar participando dessas coisas, porque a gente que é professor nesse período está muito ocupado. É as aulas online, é preparando aula, é preparando roteiros, e a gente está muito preso. Mas a gente tem também que pensar na gente. Então, assim, quando eu vi, né, Jornada da Felicidade, opa, isso muito me interessa. E quando eu comecei a participar, foi um momento muito mágico, porque assim, eu fiquei o tempo todinho sentindo na pele, me arrepiando e assim, me emocionando. E como um dos lemas de vocês, se fez sentir, é porque fez sentido para você. E assim, hoje eu tento, a todas as pessoas que me conhecem, eu tento passar a pluriversidade para elas e dizer, olha, dá uma olhadinha, conhece, assiste um pedacinho de algo que eles estão fazendo, você vai ver como é emocionante e como faz sentido para a nossa vida. Porque assim, a gente encontra pessoas com o mesmo propósito da gente, que é se autoconhecer, se amar e espalhar o amor ao próximo, né? Ter gratidão por cada dia, por cada hora de existência. E eu estou muito feliz, realmente, assim, foi uma mudança para mim. Eu confesso que durante o ano, a minha agenda, a agenda que eu tenho, ela no começo do ano, ela estava assim, as folhas quase todas em branco, né? Mal eu escrevi alguma coisa, a não ser o que eu ia fazer naquele compromisso. E depois que eu conheci a Pluri, aí ficou toda colorida, não tem espaço para me fazer o que eu quero na minha agenda. Então, aí, às vezes, eu recorro no caderninho, que é para fazer aquelas anotações importantes do quanto
é precioso cada segundo que a gente tem, né? Sem contar o barulhinho bom, né? A Lindinha aqui, o barulhinho bom, muito bom de se ouvir todos os dias. Sim, Então, eu então eu até desafio a puxei. vocês aí que estão assistindo a conhecer a Pluri, né? Se Muito bom. autoconhecer. A Paty falou aqui que você é uma das nossas super plurilovers, e realmente está ali sempre com a gente, sempre junto, né? E eu puxei essa pergunta do autoconhecimento justamente porque numa das nossas conversas a gente falou, né, que um dos grandes desafios é a gente ser quem é, gostar de quem é e levar esse nosso amor e essa nossa essência para o mundo. Não importa o que as pessoas pensam, sabe? Quando a gente se ama mesmo, quando a gente sabe para que a gente está nesse mundo, os julgamentos externos e tudo isso se tornam tão pequenos, né, que não são mais obstáculos nas nossas vidas e não vão nos impedir mais a fazer nada. Então, é, é, é é interessante esse movimento de quantas pessoas estão buscando isso e se desafiando, porque não é fácil, né? A gente enfrenta sombras, a gente enfrenta momentos difíceis para se conhecer, mas vale muito a pena, né? E a gente vê aí no seu sorriso, enfim, e tudo mais, e as conexões que a gente faz, né? E as pessoas que a gente atrai com esse movimento, com essa energia e só nos empurra para frente, né? Eu fiz umas pesquisas aqui, assim, de como que a gente faz para enfrentar um desafio, né? Porque já que a gente está falando de desafio e de repente alguém fala, ah, tá, parece muito fácil para vocês, né? Vocês já chegaram lá. Não, não chegamos, é um caminho até o último dia da nossa vida. Mas não tem uma receita pronta de bolo também, né? Mas primeiro de tudo, acho que a gente tem que entender o que está acontecendo. Chegou alguma coisa inesperada, respira, observa, entende e acolhe o que vem de sentimento, né? Porque a gente vai sentir medo, a gente vai sentir insegurança, a gente vai sentir uma série de coisas. Não trava ali, sente aquilo, mas começa daí a organizar essas ideias e esses sentimentos, né? Depois que você organizou isso, você vai avaliar a situação, você vai ver o que você tem de ferramentas, seja ferramentas, conhecimentos, experiências e tudo mais para aplicar, né? Se você precisar de ajuda, busque ajuda. E a partir daquilo que você se preparou, você parte para a ação, né? Então, muitas vezes, eu digo por mim, e eu acredito que a maioria das pessoas já passou por isso, de travar no medo. Ah, eu não sei o que fazer. Ah, isso é muito difícil para mim. Ah, que eu faço? Não sei o que fazer. Deixa para lá e põe debaixo do tapete. E aquilo vai voltar um Passa a dia. bola para outra pessoa, né? Quando a gente tem a É, oportunidade, passa a bola para outra pessoa. Onde às vezes a gente está passando a oportunidade que era para você para outra pessoa, né? perfeito. Por não confiar em si e pelo medo. Então, se você agora, eu não sei quanto tempo a gente tem aí. Tem ainda Você uns agora, 25 minutos. pronto. Então, assim, com essa sua fala, você me lembrou da dinâmica que eu falei que iria fazer com você. Então, assim, a gente está acostumado a estar naquela zona de conforto, tranquilo, tá ali, sossegado, levando sua vida no dia a dia, tranquilo. Aí, de repente, vem um obstáculo para você, que é o desafio, né? Não, isso, não acredito que isso veio para me atrapalhar. Eu estava indo tão bem e, de repente, aparece isso. Caramba, não. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês agora, vou desafiar vocês a fazerem o que eu pedi, tá? Não é o trem, né? Mas eu quero que você viaje um pouquinho agora no que eu vou pedir Eba. para vocês fazerem. Então, assim, caramba, fecha os olhos, né? E imagina o seguinte: você agora está em um barco, em alto mar. Você está lá naquele barco bem bonito. Está lá, tal, viajando. Só que, de repente, né? Tentem viajar aí no que eu estou falando. Você está lá naquele barco sossegado, tudo lindo, maravilhoso. Só que, de repente, você percebe que o barco está furado. E você está ali sozinho, estava ali apreciando aquela beleza, mas o barco está furado. Esse furo que apareceu no barco
é o desafio. E agora? E o que é que eu vou fazer? O barco está furado, eu vou cruzar meus braços e esperar que ele afunde. Não. Eu acredito que você não vai deixar isso acontecer. Se você está lá naquele barco e percebeu que ele está furado, você não vai se entregar nem vai fugir, porque não tem como fugir. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer, né, pegar um celular, tentar fazer uma ligação, gritar, chamar a atenção de alguém, mas não tem ninguém te ouvindo. E você está ali naquele barco furado. Então, você tentou chamar as pessoas, gritar, usar o celular, fez de tudo. E, puf, o barco encheu d'água e você está ali, ó. Será que você vai cruzar os braços e dizer, eu morri, já era, tô feliz por isso? Não. O que é que você faz? Vai se entregar? Jamais. Né? Podem abrir os olhos. Então, assim, você jamais vai se entregar ao mar. Mesmo se a pessoa fosse um louco, ele na hora ele ia buscar socorro. Qualquer pessoa, qualquer ser vivo, até os animais, se jogar ele na água, ele vai ficar se debatendo. Então, ele vai ficar procurando uma solução para sair dali. Então, quando você se deparar com um buraco no seu barco, busque a saída, né? Como você falou aí, que a gente, assim, busque um socorro, alguém que possa nos ajudar. E não cruzar os braços, mesmo considerando aquilo ali algo impossível. Mas a gente não vai se entregar, nós não nos entregamos. Então, quando tiver um desafio, encara, né? Imagina aquele sendo o buraco no barco e você vai buscar soluções até conseguir, né? Orando, buscando o próximo, se desafiando, deixando o desafio realmente entrar. Porque quando você se depara com um desafio, a primeira coisa que você tem que fazer é encarar ele, não é fugir, né? Porque se você fugir daquele, lá na frente vai aparecer outros desafios. Que talvez para algumas pessoas seja pequeno, mas para você vai ser grande. Então, assim, encara ele, enfrenta sem medo, tá? Porque você é capaz. Você consegue sim, né? E aí? E para a gente Gostaram ter da viagem? A viagem é muito meio legal, né? perigosa. A viagem é Mas eu meio já fiquei pensando perigosa. mil coisas. Fiquei já imaginando Mas assim, segurando buraco, mas assim, fazendo alguma coisa. vocês que toparam fechar os olhos e imaginar, eu tenho certeza que buscaram alguma saída. Vou ligar, vou tapar o buraco, eu vou gritar, eu vou me desesperar. Mas ninguém pensou em cruzar os braços e desistir. Porque ali ou tudo ou nada. Então você tem que achar assim, estou sendo desafiada, então é tudo ou nada. A Rô me desafiou a participar de uma live, eu sou tímida, e agora? Tenho que me soltar. Porque isso vai me ajudar lá na frente, né? Já está me ajudando. Então, assim, quando você me desafiou, eu também me desafiei a fazer outras lives para ter mais conhecimento, assim, como seria, até chegar ao dia de hoje. Então, assim, a gente tem que se arriscar, tem que encarar. Sim. Para que a gente tem, se a gente olhar para trás, a gente relembra que a gente já passou por outros desafios e já superou muitos deles, né? E qual foi a sensação de superar, de superação? É muito bom, assim, né? Saber que você conseguiu vencer isso tudo, um obstáculo e tudo mais. E quando a gente permite ser desafiado na vida, isso só tende a nos fortalecer, né? Fora que a gente fica mais ligeiro, assim, para criar soluções, para pensar outras coisas, a gente ganha experiências, vivências, né? E fora que a gente aprende mais sobre a gente mesmo, né? Quando a gente está num momento de crise, é um momento de aprendizado extremo, assim. Veja só que o que a gente está passando hoje, né? Pessoas que estão se reinventando, estão superando essa crise que todo mundo está vivendo, com as armas que tem, né? E sem buscar culpados, porque a gente não tem, né? Buscar culpados para quê? Para apontar o dedo e achar que alguém vai resolver alguma coisa por você? Não. O vitimismo e a Lidinha costuma falar desculpability, a habilidade de inventar desculpas, também não vai resolver,
né? Então é um momento de ser autorresponsável por aquilo que vem na sua vida, que aparece na sua vida, e pergunta, por que isso está acontecendo comigo? O que isso tem para me ensinar? Alguma coisa tem, né? E alguém comentou ali sobre ser resiliente. Eu vou falar que resiliente é aquele que volta ao seu estado natural depois de passar por uma situação turbulenta, né? Vou dizer que quando a gente passa por um desafio, a gente cresce, a gente evolui. Então a gente não só é resiliente, a gente é antifrágil, porque a gente se torna mais forte do que a gente era antes, né? Então, vale a pena? Sempre vale. Desistir é uma opção, que nem a sua dinâmica do barco seria uma opção. Mas vale a pena? Será que se debater um pouquinho mais não seria, sei lá, é uma chance a mais, né? Você não sabe o que pode acontecer. De repente, se eu ficasse segurando o buraco ali com a mão, pode ser que chegasse uma ajuda. Mas se eu não fizesse isso, eu não ia ter aquele momento de chance, Mas né? E você a parte fez que tá, alguma coisa, né? sim, Mesmo que tentou. colocou a mão ali, mas você fez. Você não cruzou os braços e esperou que, Sim, não é pra, já tô perdida aqui, então vou me entregar e pronto. Não, a gente não faz isso, né? Às vezes, sim. no momento desse, até quem não sabe nadar, se debatendo, vai aprender a nadar, né? Às vezes é o momento, né? É o É momento o de momento, aprender. né? Como foi E a colocado parte, aí, às vezes, a nesse parte que está momento de sofrimento. comentando. Opa, pode falar, pode falar. Aí eu Nesse concluo. momento de sofrimento, né, é um momento de crescimento. Quando a gente está sendo desafiada, a gente está crescendo. E como você falou na estante, depois que a gente passa por esse obstáculo, por esse desafio, quando a gente olha para trás, a gente diz, caramba, ele não era tão difícil. Né? Como a gente estava falando anteriormente, a questão, quando você é pequenininho, dois mais dois para você é a maior dificuldade. Você está ali ensinando a uma pessoa e ela não consegue, mas para ela é difícil. Mas quando ela aprende, aquilo ali se torna algo maravilhoso e fácil de lidar. Quando a gente encara um desafio, né, a gente passa por um obstáculo, aquilo ali já não é mais desafiador para a gente, já não é mais difícil. E a gente, quando olha para trás, a gente diz, nossa, como era fácil e eu estava com medo de fazer isso, né? Então, assim, depois que a gente enfrenta, é que a gente vai ver que ele não era tão difícil assim. Agora, para isso, a gente tem que encarar, tem que aceitar, como você falou também, a gente tem que aceitar que está passando por aquele momento, encarar e superar. A questão aí da pandemia, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? E aos poucos a gente está assim, voltando, quase voltando a uma quase normalidade, onde a gente está correndo muito risco de piorar tudo novamente, porque muitas pessoas estão levando na brincadeira, estão desafiando algo, não estão deixando ser desafiadas, estão se desafiando a enfrentar uma coisa que a gente não tem domínio ainda. Então, assim, ao invés de aceitar que está sendo passado por um momento de desafio, muitas pessoas estão desafiando a vida, né? Colocando a vida à prova. E, assim, nesse momento de pandemia que a gente está tendo que ficar em casa, mudar a nossa estratégia, a nossa forma de trabalhar, de viver com as pessoas, isso é um desafio? Porque tem muitas pessoas que nesse momento agora, eu acredito que estão, assim, vamos dizer, um pouco depressiva ou até muito depressiva de tanto ficar em casa parado. Então, assim, voltando, quando eu conheci a Pluri, eu estava num momento assim, que eu vou me acordar para quê? Eu vou ficar aqui na cama. Mais tarde eu me levanto, vou dar minha aula e pronto, tá bom demais. Daqui a pouco o dia termina. Aquela coisa desmotivada, né? Não sentindo motivação. Então, assim, a gente tem que procurar algo que nos motive, que nos alegre, porque a gente ganhou mais um dia, a gente tem algo a agradecer, muito a agradecer, né? E eu sou muito grata, porque, ó, eu não sei nem quantas pessoas maravilhosas eu conheci depois que eu conheci a Pluri, né? E, assim, eu acredito que eu vou conhecer muitas pessoas ainda, pessoas de bom coração, que estão dispostas a ajudar outras pessoas. Você ia Sim, com falando aí que certeza. alguém falou alguma Sim, coisa. A Paty estava comentando do quanto é importante a gente comemorar quando a gente supera os desafios, né? E principalmente se a gente pode compartilhar essa conquista com as pessoas que nos incentivaram.
Parece que é fechar um ciclo, né? E celebrar e comemorar e seguir em frente. E isso que você falou faz muito sentido, né? Quando a gente tem um porquê, um motivo, um significado na nossa vida, isso nos motiva a enfrentar os desafios diários que a gente tem, dos pequenos aos maiores, porque você tem um porquê de encarar tudo isso, né? E assim, tem vários comentários aqui, o pessoal falando aqui, desistir nunca, desafios amadurecem a alma, admiráveis são os que buscam soluções quando tudo está adverso. Instinto de preservação e sobrevivência. O pessoal está super participando aqui. Tem aqui alguém falando que quer participar de uma live, olha só. E aqui tem muitos comentários, a gente nem consegue ler todos ao mesmo tempo. Ó, o desafio é um chamado para a luta. Estamos a todo tempo vivendo situações de tomar posições frente à realidade. Então, acho que é bem isso, né? Resume tudo aí o que a gente vem falando, o quanto é importante a gente encarar de frente, né? Porque não vai ter um momento que a gente não vai ser desafiado na vida, né? Sempre vai aparecer um desafio na nossa vida, né? E assim, o que não te desafia não te transforma. Quando você é desafiado, alguma coisa vai ser transformada dentro de você, né? E a gente tem que acreditar que é capaz de enfrentar, porque geralmente quando uma pessoa ela não, eu tiro como quando eu observo meus alunos, quando é proposto alguma atividade diferente que sai da rotina, são poucos os que começam a fazer. Outros só cruzam os braços, vão querer conversar, se distrair. Por que você não vai fazer? Ah, porque isso não é para mim, eu não consigo. E também a gente sente que alguns ficam tristes porque não tem aquela vontade ou aquele medo, aquela coragem de enfrentar. E fica recuado. Quando a gente foge de um desafio, de um obstáculo, muitas vezes a gente fica cabisbaixo, a gente fica triste, angustiado. Até esquecer aquele momento, a gente fica um pouco cabisbaixo, né? Triste, porque, caramba, eu não enfrentei, eu fugi disso. Então, assim, ao invés de você fugir, tenta, mesmo com medo, age com o teu coração e com a emoção. Vai lá e arrisca, né? Não tem medo. O único medo que você deve ter é o medo de ter medo de você. Então, não tenha medo. Deixa o mundo falar o que quiser falar, encara, né? E vai lá, chuta a bola, faz gol. Não deixa para Sim, depois, não, porque senão você vai se arrepender, né? Então, assim, geralmente eu vi um escritor, não lembro agora o momento, quem foi, que falou o seguinte, que a gente conhece o ser humano não é no momento da alegria, não é no momento que ele está totalmente por cima. É no momento que ele enfrenta os seus obstáculos e como ele encara isso. Como ele sai depois de um obstáculo. Como é que ele sai depois que ele enfrenta um desafio. Então, assim, a gente vai conhecer realmente quem é essa pessoa. Então, quando ela se desafia e aceita esse desafio, ela vai ser transformada, vai ser outra pessoa. E essa pessoa é a que está dentro da gente, que a gente tem que conhecer, né? com certeza. Sim, e até a gente está indo para os momentos finais, eu não sei exatamente, acho que faltam uns 10 minutos. O pessoal está super participativo, falando aqui, super estimulante, sabe as palavras. A Paty, mais uma vez, falando aqui, a gente fica muito feliz de ter você e vários outros pluriversitários maravilhosos. E com certeza a gente percebe o quanto que a gente conecta pessoas que estão no mesmo caminho, né? Muita satisfação realmente fazer esse trabalho e ver o quanto faz sentido, né? E o quanto é bom a gente saber que tem mais da gente espalhado por aí, né? Verdade. Então, é muita gratidão. Eu acho que tem muitos alunos teus por aí, então vamos caminhando para o final com uma palavra de incentivo para eles, uma palavra de vai lá, enfrenta, vai lá e faz. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Esse é um dos lemas nossos do TJ. E uma palavra que você mencionou muito aí, a coragem, né? Coragem é agir com o coração, e quando a gente se conhece, a gente vai e confia, né? Confia em você.
acima de tudo. Então, Eu vi deixa aí aqui, você para as palavras finais. eu vi aqui o comentário da Lindinha, né? Por ter topado o desafio, topei, sim. Foi o maior prazer, deu aquele friozinho no coração. Nossa, o que foi que eu fiz agora? Mas é tão maravilhoso quando você aceita e quando você, de certa forma, você está colaborando, né? E ajudando as pessoas, porque o que eu mais quero é que as pessoas deixem de lado aquele pensamento de que isso não é para mim. Eu não sou capaz, eu não consigo. Isso é uma das coisas que dificultam muito, muito o alunado hoje, né? E as pessoas que já saíram da escola também estão enfrentando assim o seu trabalho, uma faculdade. E quem não tiver uma palavra de ajuda, então fica caladinho. Não chega lá e diz para aquela pessoa: ah, isso não é para você, você não é capaz. Pare de sonhar, né? Não ouça isso que as pessoas dizem para você. Ouça o seu coração. Ouça o que você tem realmente de vontade para fazer. E nunca é tarde para recomeçar. Não é porque você parou que você vai desistir de continuar um dia na sua vida. Tem muitas pessoas que desistiram dos estudos, desistiram até mesmo de lutar por sua própria vida, né? Dependendo da sua situação. Mas não desista, persista, busque uma saída, não se entrega, continua nadando, continua buscando a saída. Se você se entregar, aí você se deu por vencido, mas não foi outra pessoa, foi você mesmo que se entregou. Não deixa que ninguém, nem vocês, meus alunos, primas que eu vi aí que tem um pessoal, conhecidos, o pessoal da Pluri, todos, não deixa que ninguém chegue para você, assim, chegue e diga, você não é capaz. O seu sonho é seu. Você sabe o que você quer. Lute, busque, não desista. Jamais. Desistir é para os covardes. E ninguém aqui é covarde, né? Ninguém quer ser covarde, nem quer ser fracassado. Nós temos que ser vencedores nessa vida. E uma frase que eu usei outro dia com você, eu falo geral, nós nascemos para brilhar. Nós temos que ser luz na vida das pessoas e não escuridão, né? Tem uma amiga minha, não sei se ela ainda está aí, a Aline, que eu conheço ela, acho que eu tinha 3 anos de idade, quando a gente se conheceu na escola. E hoje ela também é professora de matemática, eu percebi que ela estava aí presente. Então, assim, uma vez ela me falou que nós temos que ser como estrela, que mesmo depois da tempestade, mesmo depois de uma noite de escuridão, no outro dia ela volta brilhando e radiante. Então, assim, a gente não pode se deixar se derrubar, tem que ser estrela. Nunca deixar o nosso brilho apagar. Ele pode ficar ofuscado pela nuvem, mas no outro dia tá ali brilhando. E eu nunca esqueci disso. Viu, Aline? Se você ainda estiver aí, eu acho que quando ela me falou isso, eu tinha uns 13, 14 anos, que eu tinha muito medo de estudar e eu não achava que eu tinha capacidade. Eu tinha muito medo e ela me ajudava muito quando a gente estudava junto. Então, assim, é o que eu tenho para dizer a todos, que nós somos estrelas, nós temos que brilhar e iluminar o caminho do próximo, né? Quando a gente ilumina o caminho do próximo, o nosso também fica iluminado. E é o que você, Rô, faz, a Lindinha, a Pati, Zarinha, todas as pessoas que eu conheci na Pluri, que eu quero que todos que eu conheço tenham essa oportunidade, porque realmente faz sentido. E eu espero que ela continue, a Lindinha continue com a gente sempre, vocês todas com a gente sempre, e que a Pluri seja esse caminho de luz na nossa vida. Que é muito, muito maravilhoso mesmo, uma coisa que faz realmente sentido, que faz sentir na gente algo diferente, algo divino. Falo demais também, né? Ah, foi muito bom. Né, Márcia? Aí. Só vou complementar dizendo que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então vamos sonhar grande e vamos atrás desses sonhos. A gente, no máximo, a gente vai conseguir chegar mais pertinho ali e já vai ter valido a pena a jornada, né? E aí a gente tem ali uma visitinha. Muita gratidão por você ter aceitado esse desafio. Foi uma conversa muito, muito, muito maravilhosa.
Eu acho que deu um quentinho no coração aqui. Espero que tenha dado um quentinho no coração de muita gente. Como a Lidinha está falando ali, você emociona a gente, porque a gente vê que é de coração, de alma, de tudo mais, né? E que a gente tenha muitos momentos ainda juntas para conversar e para ter essa troca tão rica, tão estimulante, tão motivadora. Tá bom? O prazer foi todo meu. Olha só como o desafio se tornou algo simples, né? Aí terminamos. Estou me sentindo mais fortalecida e muito feliz por ter topado o desafio que vocês me fizeram. E espero que as pessoas que estão aí na live, quem for assistir depois, conheça e se apaixone pela Pluri, assim como eu, por todos que fazem parte. E como você falou, Paty, a questão aí do sonho, como sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo tempo que a gente gasta, é a mesma proporção, então vamos sonhar grande. E um dos meus sonhos hoje, né? Eu tenho uns sonhozinhos menores, mas um dos meus sonhos hoje vai ser ir conhecer vocês pessoalmente, conhecer a Pluri, conhecer vocês. E eu vou realizar, porque vai ser um outro desafio que eu vou encarar, Com viu? certeza. E que Adorei esse vocês sonho. aí, quando se depararem com um desafio, lembre do buraco no barco. Você não vai cruzar os braços e desistir. Você vai lutar até conseguir, certo? Sensacional. Gratidão. Sempre, sempre, sempre. Tamo junto. Juntasso. Valeu. Obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite.